Você está planejando se mudar em breve para os Estados Unidos com a sua família, com seus filhos, e você tem as seguintes preocupações. Como fazer para se adaptar com um idioma diferente, numa cultura diferente, escolas diferentes, longe da família e dos amigos? Muito bem, nesse vídeo eu converso com a Fernanda. Ela é especialista em perfis comportamentais, tem estudado bastante sobre o assunto, principalmente com relação a crianças. E nessa conversa a gente fala bastante sobre as dificuldades que as crianças teriam caso elas se mudem para cá, para os Estados Unidos. Dificuldades com o idioma, com a escola, com a saudade da família, como lidar com tudo isso e principalmente como nós, pais, como a gente pode ajudar elas. Foi uma conversa bem bacana, bem profunda, com bastante detalhes. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês que estão pensando em se mudar aqui para os Estados Unidos com toda a sua família. Assiste toda a entrevista. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu tenho certeza que a Fernanda vai checar todos eles e vai responder para vocês. Bora lá para a entrevista. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal se você é novo por aqui. Hoje eu estou com uma especialista em perfil comportamental e minha prima, a Fernanda Shimada. Fernanda Shimada ou Fernanda Greg Shimada? Fernanda Greg Shimada. Fernanda Greg Shimada. Shimada, sobrenome japonês, como vocês podem ver. A Fernanda não é descendente de japonês, mas ela é casada com meu primo Rafa, que cresceu junto comigo, né? Já tá na família há quantos anos aí? 20 anos? Nossa, mais de 20. Mais de 20 anos, né? 23. Bom, Fernanda, se apresenta aí pra galera, né? Fala um pouco aí de você, o trabalho que você faz lá no Brasil, um trabalho bem bacana ali com o Instagram e tal, com mentorias. Sim. Conta um pouco mais sobre você, o seu trabalho, para todo mundo aí ouvir. Conto. Eu tenho 20 anos de estrada em mercado financeiro. Uhum. E aí, depois que tive filho, virou um conflito muito grande. A pandemia também trouxe muito essa mudança, porque eu obrigatoriamente tive que estudar um pouco mais esse lado dos perfis, né? A gente estava fechado em casa e eu com 3 crianças ali. Meu ponto de apoio sempre foi muito a escola, né? Para trocar. Uhum. O que é da idade, o que não é, E na pandemia não tinha essa troca, né? Então eu comecei a estudar, vi o quanto eu gostava disso, na verdade sempre gostei mesmo desse lado mais humano, né? Fui pro lado finanças mais pela circunstância da vida. E aí eu senti que de fato queria muito fazer essa transição, então pedi demissão mesmo. Uhum. E aí Isso comecei... depois de quantos anos lá no banco? 18, no total 18 anos, né? No último banco que eu tava eu tinha 9 anos. E seus filhos já estavam com quantos anos quando você pediu demissão? Na época, A mais velha, né, a Ju? A mais velha tinha 6 e os meninos tinham 2 para 3 ali. Né? Tá, então quase assim, 3 nos aninhos. últimos 6 anos da sua carreira com filhos, né, Sim, com a Ju. Sim, eu E tive aí depois... 6 anos de maternidade tentando conciliar com esse mundo corporativo mesmo, assim, né? E aí vi que eu queria mesmo mudar, pedi demissão, comecei a mergulhar mais profundamente nesses estudos, mais de perfil mesmo. Fiz uma formação em coach, porque acho que foi legal que me trouxe um método também. Eu sentia que tudo que eu estava estudando servia não só para mim, para várias outras famílias também, né? Mas eu não tinha muito metodologia para passar isso para as pessoas, sabe? Sim. E aí a formação me trouxe muito isso, né? Além do que eu uso muito do coaching com as próprias crianças, sabe? Essa coisa de jogar para dentro, de fazer pensar, tal. E hoje eu atuo assim, né? Muito com coaching, com famílias. O que também, assim, eu acho que quando a gente estuda comportamento humano, serve para várias áreas da vida. Sem dúvida. Né? Assim, é comportamento humano, então relações. Então, o foco principal é essa questão mais familiar, mas acaba ajudando também até no lado profissional das pessoas que eu atendo, sabe? Você começou estudando mais pensando nessa questão, né, familiar dos meus filhos, como criar eles e tal, como conciliar com o trabalho, mas aí você viu que realmente isso cabe em vários outros aspectos. Exato. Aí, como eu tinha esse background de mundo corporativo, eu comecei a falar, nossa, se eu soubesse tudo isso quando eu ainda era gestora de pessoas, né, identificar perfis, saber como motivar melhor cada perfil, como acaba aplicando para os dois lados mesmo. Galera, então se vocês querem saber mais sobre perfil comportamental, comportamento humano, segue a Fernanda, vou deixar aqui embaixo o tag dela do Instagram, pode seguir ela lá, entrar em contato por DM, trocar uma ideia com ela, beleza? Muito bem, vamos começar aí o vídeo então, a gente separou 5 itens principais para a gente conversar e o primeiro é idiomas. Aqui em casa, como você viu, a gente só fala português ou a gente tenta só falar português. Tem que se policiar bastante, né? Porque as crianças, como elas estão aqui nos Estados Unidos com todas as outras pessoas, elas falam inglês, então na escola, estão sendo educadas em inglês, vão na rua, em algum lugar, é sempre em inglês. Então é mais fácil para elas se comunicarem em inglês e muitas vezes a gente também não percebe que a gente está conversando com elas, trocando palavras assim, sem perceber. Já estamos há muito tempo aqui, né? Sim. Mas a gente se força muito a falar só português aqui, porque eu acho que
é bom para eles. Eu acho que no futuro eles vão agradecer por ter tido, né, essa educação bilíngue, por falar as duas línguas muito bem. Eu tenho aquele receio deles chegarem à idade adulta e ter aquele português todo enrolado, Sim. sabe? Então a gente força isso bastante. Como que você vê essa questão de crescer, né, numa idade tão pequena, já falar duas línguas, né? Você acha que é bom, que é ruim? Os prós e os contras dessa questão? Eu não vejo muitos contras, não, assim, eu acho que até estudando esse lado mais de perfil e como que a gente aprende, né, o nosso cérebro, ele é plástico até o final da vida, assim, né, tem a plasticidade cerebral. Mas quando a gente é criança, isso é muito mais forte. Então, tudo que a gente vai ensinar para as crianças enquanto eles são pequenos, eles aprendem com muito mais facilidade, né? Eu brinco sempre quando eu vou explicar essa questão, é como se o nosso cérebro fosse uma floresta, sabe? Uhum. E aí, enquanto a gente é criança, o mato é todo baixinho, então é mais fácil você criar trilhas, você mudar, né? Quando a gente é adulto, a gente ainda consegue abrir uma nova trilha. Uhum. Só que você tem que já desbravar uma mata fechada, sabe? Sei. Assim. E eu percebo isso até com a Júlia, né? A minha filha, que tem 9 anos e que está aqui. Ela teve uma educação bilíngue desde o começo, assim. Sei. A gente lá do Brasil colocou em escola que falava. A partir né? de quantos anos, mais ou menos? Nossa, desde a primeira escola berçário que ela foi, assim, era bilíngue. Uhum. Não era nenhuma escola famosa, tal, era uma escola pequena, mas que tinha muito forte isso. E eu vejo hoje aqui o quanto ela tem facilidade, sabe? Tem. Mais do que os irmãos que já não tiveram isso, Não, porque eles realmente. nasceram e logo veio a pandemia, ficaram fora da escola, e quando voltou já não, a gente não colocou no bilíngue, já era uma outra condição, tal. Então eu só vejo facilidades, assim. Eu acho que é ótimo desde cedo. Existem controvérsias, você vai achar pessoas que falam, ah, não, né? Desde cedo acaba atrasando a fala de algumas crianças, mas isso não é comprovado, tem defensores das duas linhas, sabe? Assim. Então, eu vejo como muito benéfico, assim, eu acho que para criança facilita muito a vida, né? E no seu caso em específico, o português é muito legal para eles terem mesmo contato com a família, né? Senão, para grande parte da família fica difícil. Para os meus filhos, a gente tem o contato aqui em casa, né, com o português. E eu acho que a sorte deles também é que o vovô, a vovó e a tia, da parte da mãe, eles são muito presentes na vida deles, né? Eles estão sempre ligam todos os dias praticamente. Então, com isso, eles acabam praticando bastante o português. Claro que, assim, eu percebo, por exemplo, o Léo, que tem 7 anos, ele tem um português um pouco, vamos dizer assim, um pouquinho pior do que um menino de 7 anos no Brasil, né? Sim. Porque, obviamente, né, ele não pratica tanto com tantas pessoas, no dia a dia dele ele tem as duas línguas, né? Então, principalmente ali, ele fala a carro, sabe? Coisas assim, você percebeu, Sim, né? sim. Mas são coisas que a gente vai corrigindo aos pouquinhos e eu tenho certeza que no futuro, assim, vai ser bom pra eles. Pelo menos é o que eu acredito, né? Sim. E realmente dá pra ver a Júlia, assim, que ela tem um inglês bem bacana, assim. Uma semana aqui já tá, né, conseguindo conversar com as pessoas, assim, com os americanos, também por causa da personalidade dela, né? Ela é bem, né, diferente muito aí. comunicativa. Super Mas comunicativa. ela se empolgou muito com a viagem também e ela quis assistir mais coisas em inglês, ela quis ouvir mais músicas em inglês e tal. E desde o Brasil eu percebo, os meninos já nem queriam, porque para eles é um pouco mais difícil, né? É aquela Então, mudança, né? Um sim, negócio difícil. sim. Hoje eles têm também, né? A escola hoje, assim, não chega a ser uma escola bilíngue, mas eles têm inglês todos os dias, sabe? Então tem um tempo ali de contato também. Legal. Mas eu vejo muito benefício, muito né? benefício. Então uma dica seria, talvez no Brasil, obviamente, se puder, uma escola bilíngue seria condição, ótimo, né? Sim. Legal. Eu indico, assim, se for possível, eu acho que é muito bom. Mas outra coisa também que eu percebo, assim, os seus outros 2 filhos, menorzinhos, se eles continuassem brincando aqui com os meus filhos ou irem pra escola, cara, coisa de 2, 3 semanas já tô falando um monte. Acabei de presenciar agora, assim, o Léo tava brincando de um negócio de subir na parede e tal, e aí ele, gente, eu preciso de um pillow. E o Vini saiu correndo e foi pegar o travesseiro, sabe? Eu tenho certeza que ele não sabia essa palavra ainda antes de vir, né? Então, é isso, o cérebro da criança, ele pega muito facilmente, né? Sim. Então, de fato, assim, eu acho que eles têm 6 já, mas ainda assim, se tivesse uma interação, acho que pegaria muito rápido mesmo. Não, sem dúvida, com certeza. Para mim, hoje, assim, depois de 9 anos nos Estados Unidos, já é um pouco mais natural, né? E virar essa chave e falar português e inglês. Mas é um processo que demorou, assim. Não foi uma coisa assim que com 6 meses, não, nem um ano, assim. Uma coisa que demorou um pouco para ser mais natural, assim. Agora, para eles,
é como se fosse uma língua só, sabe? Eles têm, assim, como sinônimos. É assim, Eles viram a chavinha rápido. Exatamente. É assim, por exemplo, eles estão falando com a vovó e falam nesse caso, eu peguei o pillow. E a vovó fala assim, o quê? Aí eles falam assim, o travesseiro, sabe? Eles têm como se fosse a mesma coisa, mas são sinônimos. Sim, e é muito fácil para eles, assim, né? Então, eu acho muito bom. É como se tivesse mais vocabulário para falar, para interpretar o mundo, assim. Então, isso é bacana. Sem dúvida. Legal. Muito bom, bacana. Então, a gente fechou essa questão de idioma, super recomendado, bom para eles. Vamos falar agora de escola, de educação. Eu tenho 2 filhos aqui, né? Vocês aí já conhecem o Léo, que tem 7 anos quase, vai fazer 7 agora em março, e ele tá na first grade, que é o segundo nível da escola pública, né? Aqui nos Estados Unidos, a escola pública começa mais ou menos com 5 anos, você vai para o kindergarten, que é traduzido aí no Brasil como jardim de infância. Vai começar aí com um pouquinho de leitura, um pouquinho de matemática, ciências, coisas da vida. E agora ele está no first grade e aí aprofunda um pouco mais em leitura, em escrita. Hoje ele está lendo bastante já, né, por si só. Tá lendo tudo. Não, ele gosta, assim, de ler. Ele tá, Super. sim, ele gosta bastante de ler. Tem bastante esse incentivo para ele ler. Ele tem uma lista de livrinhos que ele tem que ler durante a semana. Coisas simples, assim, né? Gibizinho, né? Umas historinhas. E como que é lá no Brasil, mais ou menos nessa mesma idade, 7 anos, assim, 6 anos? Você acha que tá comparável à educação que eles têm lá? É muito diferente o método, o estilo? Como que é? Eu tava até conversando com a Nath disso, né? Que ela tava comentando, que quando o Léo passou por esse processo de alfabetização, né? Um pouquinho antes, o quanto que ela falou, nossa, aqui eles aprendem pelos sons, pelos fonemas, não tanto como a gente aprendia lá, né? O B, A, Bá, né? E só que assim, lá no Brasil também já tá assim. Acho que isso foi uma evolução na educação mesmo, sabe? A alfabetização, ela hoje já é também pelos sons. Isso é uma coisa assim do MEC pro Brasil inteiro ou é uma coisa mais específica da escola acho que eles... não, eu acho que é do MEC, porque os meus filhos acabaram passando por várias, né, escolas e todas foi esse mesmo processo, assim. Não sei se ainda tem alguma escola que vai pelo método antigo, acho que não. E é interessante porque é um método que, além dele ser mais natural, ele foge da decoreba, sabe? A criança pensa mais, né? Porque, por exemplo, eu vou escrever casa. Casa, K, K. Acho que tem o K. Às vezes eles vão até com a própria letra K, sabe? Sim. E é diferente de você decorar, né? Então, eu acho que é similar, assim, no geral, sabe? Assim, pelo menos esse processo na idade que eles estão, né? De alfabetização, depois a Júlia já um pouquinho mais velha, mas assim, pelo que eu conversei com a Nath, não vejo grandes diferenças. Também tem essa questão, né? Lá no Brasil agora tá primeiro até o 9º ano. O primeiro ano é o antigo pré da nossa época, né? Então as crianças acabam já entrando nesse processo mesmo de alfabetização, tal, com 6 anos ali, né? Até um pouquinho antes, os meninos... Ano passado ainda tinham 5 e já começou, sabe? Não que tenha uma exigência da criança já sair lendo e escrevendo, né? Ela pode concluir esse processo até o final do 2º ano, mas já começa. E aí vai depender da criança. Tem criança que vai um pouco mais, tem criança que vai um pouquinho mais devagar, né? Eu, tendo gêmeos, é fácil ver isso, sabe? Que às vezes vão mais É bem rápido. diferente um pro outro, mesmo sendo gêmeos, né? Sim. Entendi. Aí são até pontos de cuidado, né? A gente entrando já um pouquinho em perfil, eu vi, por exemplo, o Vini comentar, né? Não, mãe, o Felipe que sabe ler, eu não sei, sabe? Assim. Sei. E aí até foi uma das minhas motivações. Não só isso, eu já observava, né? Pelos perfis dele que seria legal separar, mas eu decidi separá-los de turma. Eles estão em turmas separadas, né? Sim, até o ano passado estavam juntos. E aí, tava junto mais pela condição da escola, não é uma escola tão grande, não tinha como ficar separado, né? Acabaram ficando juntos, mas pelo perfil dos dois, um é mais introvertido, mais pra dentro, o outro é muito mais extrovertido. Eles gostam de ficar juntos, eles meio que se apoiam ali mutuamente, mas foi uma escolha eu falar, não, eu acho melhor separar, cada um ter o seu espaço ali, sabe? Até mesmo para não ter um outro como, em situações específicas, ter o outro como apoio, assim, né? Exato, acaba acontecendo, assim, sabe? Eu vi outro dia, a gente tava de férias, né, agora em janeiro, e aí tava no shopping, tem
tendo esses eventos, né, de criança, infantil, eles tinham que confeitar um bolinho, assim. E aí a moça que estava distribuindo, sentaram os meus 3 numa mesma mesa, tal, né? Ela entregou o da Júlia, entregou o do Felipe e acabou faltando o do Vini, que é o mais introvertido, sabe? Ela não percebeu, assim, aí foi para uma outra mesa, tal. E aí o Felipe, muito rapidamente, ele, tia, faltou do meu irmão, sabe? Então eu tenho certeza que na escola acontece esse tipo de coisa também. E para quem já tem um perfil mais para dentro, é bacana que se desafie, o que eu estava falando das trilhas, sabe? De fábrica já veio um perfil mais para dentro. Se ele passa a infância toda tendo o irmão como apoio, tal, ele não desenvolve esse lado. E aí é muito mais difícil para ele quando chega lá na fase, né, início da vida adulta, tal, eu dizer, tá bom, filho, agora vai, se joga, né? Não, sabe? Por mais que agora, entre aspas, ele sofra um pouco mais, né, de não ter o apoio do irmão, mas é uma fase em que o aprendizado é mais fácil, sabe? Abrir uma nova trilha do tipo, não, se desafie, vai lá, né? Faça os próprios amigos, né? Vença a sua vergonha. Eu falo muito pra ele que a vergonha é como um muro, sabe? E aí é só você aprender a passar por ele, assim, né? Você acha que o Vini teria mais dificuldade se um dia vocês eventualmente se mudassem aqui para os Estados Unidos? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Ser mais introvertida, a criança é um pouco mais introvertida, tem um pouco mais de dificuldade nessa situação. Sim, em todas, né? Assim como ele tem na própria escola dele. Mas, sem dúvida, aqui, uma nova língua, uma nova, sabe, teria. Mas, assim, daria para passar, né? É isso que eu falo. Eu acho que é um erro a gente querer proteger, sabe, muito, né? E evitar a Brené Brown, não sei se você conhece. Tá querendo muito cadê a equipe Falhou. de suporte? Falhou a equipe de suporte para segurar a criança. Peraí, deixa eu falar com eles lá. Olha o suporte falhou. Falhou o suporte aqui. Tem uma parte, esse manifesto é muito emocionante, assim, eu tava até lendo com uma mentorada minha, ela, nossa, foi às lágrimas, né? E tem uma parte que fala muito assim, falando da criação de filhos. Eu vou querer livrar você da sua dor, mas em vez disso, eu vou vivê-la junto com você e vou te ensinar a como senti-la, sabe? E eu acho que é um pouco sobre isso, né? Assim, sempre vai ser um desafio para ele na vida, por ser mais introvertido, ir lá, se expor, assim como é para mim, eu sou desse time também, sabe? Só que eu sei também que quanto mais eu colocá-lo agora, enquanto ele é pequeno, enquanto a mata, né, tá baixinha, sabe? Para ele abrir essa trilha, porque a gente consegue desenvolver qualquer habilidade que a gente quiser. Sem dúvida. E aí, quanto mais eu fazer, né, eu ajudar, falar, não, filho, abre essa trilha de você se expor, de você ir e tal, eu sei que vai ajudar, sabe? Então é um pouco sobre isso, né? A gente não. Tava até falando também com uma amiga, foi muito mais trabalho, muito mais difícil para todo mundo essa mudança, sabe? De eu separá-los, assim, de turma. Porque eles tiveram que mudar de período, só tinha isso à tarde, eles estudavam de manhã. Com isso eu tive que mudar a Júlia também, porque eu falei, gente, eu não vou deixar ela de manhã, os 2 à tarde. Primeiro que a logística fica muito difícil, segundo que eles não vão conviver como irmãos, né? Mas foi um desafio para ela também, porque já tinha as amigas, sabe? E aí tá todo mundo encarando uma turma nova, né? É muito mais desafio para mim, porque começa, né? O Vini mesmo, não, eu não quero ir para a escola. Quando ele vai com o irmão é muito mais fácil, sabe? Mas quando a gente tem uma certeza mesmo no coração de que vai ser melhor lá na frente, né? A gente encara, sabe? Acho que é exatamente. Um pouco sobre isso. Eu acho que a grande maioria das pessoas que pensam em se mudar para os Estados Unidos estão focados nisso, né? E focar em alguma coisa assim que no futuro que tá lá para você, que é uma vida melhor, né? Mais qualidade de vida. Acho que a maioria das pessoas que vêm para cá buscam isso, menos de sensação, aquela sensação de segurança e tal. Então focar nisso, né? Pensar que tá lá na frente e que vale a pena você encarar isso agora. E eu acredito nisso também. Eu acho que assim, o quanto antes, melhor. O quanto antes a gente tentar simular, como se fosse simular a situação que ele vai encontrar lá na frente, né? Por exemplo, assim, eu não tenho esse problema com os meus filhos, essa questão de serem tímidos, porque você viu, eles não são, né? Não sei de onde eles viram, porque, assim, a Natália, minha esposa, é super tímida, sempre foi, quando criança era caipira.
Eu, apesar de eu parecer assim, eu também era mais Você tímido quando eu era desenvolveu, criança. Eu né? também desenvolvi bastante isso. É. E por conta disso, eu acredito também que quanto mais você se expor, né? Total. Quanto mais você faz alguma coisa, mais você tá naquela situação de desconforto, mais confortável você vai ficando. Exato. E eu tento colocar eles em umas situações assim também, para as questões específicas deles, que eles precisam ter esse desconforto, porque isso Sim, ajuda eles no futuro, sim. né? Não tem perfil melhor ou pior. Sim, Todos precisam, sim. né? Assim, eu vejo, por exemplo, a Júlia, minha filha, ela não é também mais dos introvertidos, ela é super comunicativa, ela é Uhum, super. Mas aí, o que que eu observo? É um perfil que ele vai querer muito fazer parte de um grupo. uhum, E aí a gente tem que trabalhar muito esse lado de também impor a vontade que ela tem, sabe? uhum. De, às vezes, quando o grupo inteiro fala que quer ir para um lado, se ela ouve de mim, do pai dela, principalmente agora na infância, que não é aquele caminho, ela tem que ir para o outro. E ela me Sim. traz isso, sabe? Ela fala: ah, mas aí eu vou ficar sozinha. Uhum, Pro perfil dela é um super desafio, uhum, sabe? Isso é uma coisa interessante também, a gente observar o nosso perfil versus o deles. uhum. Porque os desafios em que a gente é parecido, a gente tende a achar que é maior. Sim, E os que a gente é diferente, sabe? Igual pra mim, colocar a minha vontade, por isso não fazer parte de um grupo, não é um desafio tão grande porque faz parte de quem eu sou. sim. Pra ela é. Pra você é natural, pra você é ok, né? Pra mim é ok. Se eu não sei disso, eu tendo a olhar pra esse caso dela e diminuir, sabe? Ah, Falar, ah, entendi. mas por quê? É isso e Sim, pronto. sem Mas dúvida. não, né? A gente ter essa noção de que pra ela é um desafio enorme. Sim, sim, sim. E o quanto é importante também eu trabalhar com ela desde já essas questões. Porque, de Aham, novo, lá na frente, eu posso ter questões muito complicadas, tipo drogas, sim, sabe? sim. Assim, então, ela precisa também treinar esse lado de que sim, às vezes você não vai fazer parte, né? Só para dar um exemplo simples, assim, a gente também estava de férias e eu estava muito falando, gente, não entrem na casa das pessoas. A gente mora em condomínio lá, né? Eles estavam muito brincando. Não, eu não quero que entre na casa das pessoas. Brinquem na rua, brinquem na Uhum, garagem, se for, mas na casa não. E várias vezes o grupinho todo que eles estavam brincando, não, vamos entrar aqui e tal, sabe? E ela acaba entrando, uhum, entende? E uhum. aí a gente teve uma conversa muito séria, assim, de falar, hoje é uma coisa simples. Eu, né, fico tão brava, tão preocupada, porque eu já tive 15 anos, 20 anos. Eu Sim, sei que lá na frente os desafios vão ser muito grandes. sim, sem Se dúvida. não treinar isso agora É, também, lá na frente é mais difícil. Até porque para nós, na adolescência, as portas se fecham, né? é, Hoje eles ouvem mais o que a gente fala. Lá na frente é um processo natural, assim, de exatamente. afastamento, sabe? É, Então não tem perfil melhor ou pior, sabe? aham, aham. Todos eles vão ter os Os desafios, desafios, né? vão ter. Os extrovertidos às vezes são mais impulsivos, mais explosivos, Sim, né? E também é sim, uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque senão não sim, convive bem em sociedade, sem dúvida, sabe? sem dúvida. É, nessa questão de, como você comentou, né, dela ter essa necessidade de pertencer e tal, às vezes vai ter um grupinho que não é o melhor dos Exato. grupinhos. Vou imaginar que ela muda aqui para os Estados Unidos, né? Tem aquele grupinho dos populares que a gente vê nos vídeos e tal, e muitas vezes não vai ser o melhor para ela, né? Então para ela saber identificar esse tipo de Uhum. coisa, né? Isso é importante, sem dúvida. Aliás, lá no Brasil também tem, eu percebo isso também, dos mais Tem, populares. né? Quer fazer parte dos mais populares, assim, Aham, sabe? aham. A gente já teve uma série de conversas de, né, trabalhar essa questão, até dela perceber que no fim ela se identificava muito com uma menininha que não era das mais populares, mas Uhum. foi um processo. Ela ficou bastante tempo querendo fazer parte de um grupinho que era o Sei, mais, entende? entendo. E que até ela não se sentia bem, porque vira e mexe, ah, não, não queremos você aqui. Se você Aham. tá aqui, você não pode gostar da fulaninha. E ela gostava da fulaninha, Entendi, sabe? entendi. Então, todo perfil vão ter seus desafios, assim, Sem né? dúvida, Não sem tem dúvida. melhor ou pior, mais fácil, mais difícil, sabe? Uhum, Assim. uhum. E dá tchau. Dá tchau ali. Para vocês aí que não sabem, né? A minha família é super grande. A gente tá aqui com mais ou menos 14 pessoas a mais, 13 pessoas a mais aqui. E é E só não um é. É um pedacinho. pedacinho da família. É um pedacinho. Nos churrascos da família lá no Brasil, é um negócio assim, gigantesco, super grande, super alegre, né? E é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu, principalmente, sinto muita falta. Todo final de semana eu tava ali junto com todo mundo, se divertindo, né? Comendo, bebendo, enfim. E aqui a gente tá sozinho, né? Eu, a Natália, meus dois filhos, sempre estando em contato ali via WhatsApp com a família,
mas a gente não tem mais essa questão, né? E como é que você enxerga isso, Fê? Assim, principalmente com os meus filhos e tal. Claro que eles não tiveram muito isso. Eles, quando voltam pro Brasil, eles sentem, eles veem que é legal, né? Eles gostam de muita gente. Você viu que eles têm essa certa carência Sim. por pessoas. Mas como que você acha essa questão? Como que é melhor para eles lidar com isso, né? Como é que eu ajudo eles a lidar com isso? Boa. Isso também, o quanto sente falta, o quanto gosta, vai depender um pouco de perfil, né? Os seus, de fato, eles são mais voltados para fora, né? Que é o grupo que curte mais, que gosta mais. Pessoas mais introvertidas sentem menos falta, vão viver melhor, assim, sabe? Não é que não goste, gosta até da interação, tal, mas os introvertidos, eles se abastecem ficando consigo mesmos, fazendo alguma coisa que é sozinho, lendo, sabe? Um esporte individual. Os extrovertidos se abastecem no contato com o outro, né? Eu brinco, por exemplo, eu gosto, mas o meu carisma, ele vence, sabe assim? Vencer, eu preciso recarregar, né? Sim. A Júlia, tem uma interação, tal, não sei o quê. No dia seguinte, ela já tá, e aí, hoje? O que a gente vai fazer? Com o que a gente vai... Entende? Nunca... A gente, eu e a Júlia, a gente tem perfis muito opostos, assim, né? Falando dos temperamentos, ela é muito mais sanguínea. Em criança, a gente nem determina, a gente observa a tendência, né? Só lá pelos 18 anos que a gente consegue bater o martelo mesmo. Eu sou mais melancólica, né? É o oposto, assim. Então, em algumas coisas, a gente se incomoda, vamos dizer assim, sabe? Ela é muito da festa, muito do agito, o tom de voz é mais alto, sabe? Assim, naturalmente o tom de voz é mais alto. O meu tom de voz é mais baixo, eu gosto mais de um silêncio, tal. Isso é legal a gente saber também, se eu não soubesse de tudo isso, eu apodaria muito mais, sabe? Filha, não grita, filha, fala mais baixo, filha, não sei o quê, filha, fala menos. Claro que a gente vai conduzir para um equilíbrio, às vezes eles vão mesmo, over, né? Assim, a gente extremo. precisa, mas não o tempo todo, porque senão eles crescem se sentindo inadequados também, sabe? Entendi. Então é legal a gente dosar, né? Então tem isso, dependendo do perfil vai sentir mais ou sentir menos, né? Os seus, eu percebo que eles são mais para fora também, eles são mais extrovertidos, eles sentem mais mesmo essa distância. Como é que você ajuda? Como é que você conduz? Contando muitas histórias, né? O ser humano aprende muito por contação de história. Mesmo a gente adulto. Mas você fala na assim, infância, histórias das nossas relações lá no Brasil e tal? como são os natais, né? Quando o papai era criança, o Natal era assim, assim, assado. A Páscoa bacana. era assim, assim, assado. Nos meus aniversários de criança acontece isso, isso e outro. Você vai construindo na mente deles memórias até. Porque no nosso cérebro, a memória e a imaginação, elas ficam no mesmo lugar. Tem coisas até que a gente confunde. Você confunde, tem né? Você nem histórias sabe que a gente ouve tanto que não sei se a lembrança é que a gente de fato lembra ou se a gente lembra porque a gente construiu a partir, né? Coisas que você era muito pequeno, assim. Você fala, não, eu lembro. Talvez você não lembre, talvez você construiu aquilo a partir de alguém me contando aquilo. Então essas histórias são muito legais. Bacana. E uma coisa muito legal também é contar para eles histórias, por exemplo, do nascimento deles. Quando você nasceu, a vovó veio, o vovô veio, né? Nossa, movimentou a família vir de lá de longe pra cá, tal. Isso vai trazendo a sensação de pertencimento, assim, legal. né? Poxa, eles pertencem a esse grupo, por mais que não esteja tanto tempo junto, mas, poxa, a família veio de lá pra cá, tal. A gente mesmo agora, sabe? Eles iam vir, mas eles fizeram questão de ficar uns dias aqui pra ficar com vocês, pra ficar junto. Então, isso é muito legal. E contando essas histórias e inserindo eles, né? Trazer um pedacinho das tradições de lá pra cá, sabe? Não, ótima dica, sem as dúvida. próprias tradições, né? Assim, poxa, no aniversário do papai sempre tinha tal coisa, né? Da Nath também, os costumes deles, sabe? Pra viver um pedacinho do que tem lá, aqui também. Legal. Nossa, ótima dica. Ótima dica, muito legal. bacana. De fato, eu falei dessa questão dos introvertidos, extrovertidos sente mais e menos, mas o ser humano é social, isso é fato. O ser humano precisa desse contato. Né, de pessoas, né? Sim. E aí também é muito legal, interessante que vocês construam uma base familiar aqui, por mais que não seja família de sangue, né? Mas que tenha, para vocês que são mais introvertidos, se vocês são mais introvertidos, às vezes é um desafio maior. Vocês, não, vamos juntar, vamos ficar juntos, vamos fazer novas amizades.
Mas é um desafio importante. Sem dúvida. Sabe? Para eles terem também esse convívio, Não, né? sem Qual dúvida. a família daqui, sabe? Sem dúvida. Até para conviver com pessoas diferentes e percebendo, né? A gente se conhece muito a partir do relacionamento com o outro, né? Quanto mais isolado a gente vive, menos a gente se conhece, porque é o outro que vai provocar em mim a ira, ou a vergonha, ou sabe? Então isso é muito saudável também, que vocês construam, né, um grupo, que eles convivam com outras crianças, que vocês convivam com... Isso também eu falo pra gente lá, tá? Assim, porque a gente tem uma participação muito importante também nas amizades deles, né? É importante que a gente fique também de olho, sabe? Como é que tá sendo, o que eu preciso trabalhar. É a partir dessa observação que a gente vê o que eu preciso trabalhar mais no meu filho, né? É diferente até das situações de escola. Eu brinco que assim, né? Hoje eu converso com muitas mães, até pelo trabalho. É porque na escola falaram... Mas assim, o que acontece na escola tem um telefone sem fio tão grande quando chega na gente. Porque assim, eu tenho 3 crianças. Na maioria das vezes que dá uma confusão entre eles, só os 3, eu não sei de fato o que aconteceu, porque eu não estava olhando. A gente trabalha com versões. Cada um vai ter a versão dele, a versão do outro. Uma professora que está lá pelo menos com uns 10, 15, mais ainda, sabe? Então, quando a gente pode observar, né, eles interagindo entre si com outras crianças, aí sim você consegue captar, poxa, eu preciso trabalhar naquele ali que ele precisa aprender a se controlar, que ele não pode querer mandar o tempo todo. Eu preciso trabalhar com aquele ali que ele precisa, às vezes, impor a vontade dele também. Não pode aceitar tudo, sempre, né? As crianças mais boazinhas, às vezes tem essa coisa, o meu eu dei sorte, ele é bonzinho. Sim, dá menos trabalho, às vezes. Você não vai ser chamado na escola, entende? Só que olha a chance, né, na vida adulta de se colocar num relacionamento abusivo, porque aceita tudo, porque entende? Sem dúvida. Então é bem interessante também que vocês façam isso, construam aqui, né? Lá ia ter um monte de primo, então aqui com quem que vai interagir assim para vocês? Cara, essa dica é super importante, porque assim, a minha esposa ela é bem mais fechada, a família dela do Brasil eles são mais fechados também. E realmente, se não tivesse aquela coisa da gente se forçar às vezes, né, para estar junto com os amigos aqui e construir, né, essas memórias, essas coisas juntas, não teria, né? Então é bacana entender que é importante isso, né? Que é importante você ter essa base familiar aqui, por mais que não seja família de sangue, e isso é importante para eles, para a gente poder observar eles nessas situações, né? Como você falou, na escola a gente não tá lá olhando. Não tá. E aqui, ali no churrasco da família, a gente consegue perceber essas coisas. E também, quando você tá mais em contato com as famílias, você consegue captar mais, assim, que tipo de músicas ouve, o que assiste, o que permite, o que não permite. Não que a gente vai controlar tudo, mas, assim, isso também dita muito o que a gente precisa trabalhar com eles. Ainda mais nessa era que a gente vive, né? Assim... Poxa, acessa muita coisa, olha, preciso estar mais de olho, jamais deixar sozinho, jamais deixar, entende? Então, eu acho, isso não só para vocês aqui não, sabe? Lá também eu vivo muito essa realidade, sem assim, dúvida. Também tá junto, também tá, sem né? dúvida. Mas é importante, é bem importante. Não, aqui tem esse aumentado, né? Principalmente se você vem para um lugar onde não tem brasileiros, né? Muitas pessoas vêm mudando para cá, pro Texas, para os lugares que não tem muito brasileiros, mas é importante você criar essas conexões de alguma forma, né? Sempre eu tenho alguns colegas que foram para lugares assim que não tinha brasileiro nenhum, então eles tiveram que realmente construir e sair da zona de conforto mesmo, porque é uma cultura totalmente diferente, é aquela ir na sua casa com hora marcada, ficar 2 horas lá e ir embora, sabe? Não é que nem no Brasil. Então, aprender a conviver dessa forma, porque isso é importante, né? Bacana. Não, legal. Ótimo aprendizado aí. Tenho certeza que vocês estão gostando também. Tem bastante informação boa aqui. Já que a gente está falando disso dos americanos, né? E como tem uma coisa interessante para a gente comentar, que é a cultura de criação dos filhos aqui nos Estados Unidos, que eu sinto que é bem diferente do que a gente tem no Brasil. Aqui, eu sinto que tem bastante incentivo para os pais fazerem com que os filhos sejam independentes, o mais rápido possível. Então, por exemplo, mesmo com dicas médicas, por exemplo, indo no pediatra desde cedo, tinha muitas daquelas coisas assim, olha, o seu filho já soltou a mamadeira, o seu filho já tá tomando no copo, sem o canudo, coisas assim que a Natália conversando com as amigas lá no Brasil era diferente, era um pouco menos, né?
Então aqui eu sinto que tem muito dessa questão do filho ser independente. Quando ele fizer 18 anos, ele vai sair de casa, ele vai ter que saber pagar as próprias contas, ter o próprio teto. Então tem muito disso, tem famílias que levam isso muito a sério mesmo, que vão colocando ali um countdown pro filho mesmo. Ó, você tá chegando nos 18, você vai viver sozinho, sabe? E por outro lado, a gente vê também famílias de latinos, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde é aquele clássico, né? Aquele estereótipo, onde todo mundo vive embaixo da asa da mama, né? Da abuela, na verdade, da vovó. Sim. E todo mundo dentro da mesma casa, ninguém independente, todo mundo junto ali. E eu sinto que o Brasil é um pouco no meio. É um pouco mais para os latinos, obviamente, a gente é latino também, onde não tem problema nenhum se o filho for para a faculdade, por exemplo, e voltar para casa dos pais e tal, e ficar uns anos lá, não tem problema nenhum. Isso não é visto com olhos tão ruins assim, como seria aqui, né? E como é que você acha que essa questão é lá no Brasil? Realmente faz sentido o que eu tô falando, que lá não é tanto? Como que você acha essa diferença, né? Eu acho que sim, eu sinto muito mesmo, quando você estava falando, dando os exemplos, pediatra, que a Nath conversa com as amigas e não sente tanto, acho que é exatamente isso, eu também eu passei por alguns pediatras também, né, não é o mesmo desde que as crianças nasceram, porque mudei de cidade, né, e mesmo os meninos quando nasceram tiveram uma questão respiratória muito forte, então com isso eu também fui em vários pediatras. E realmente não tem tanto essa questão, sabe? Assim, já largou, já... É meio que uma coisa assim, conduz aí do jeito que você achar melhor, né? E, de fato, assim, eu percebo que não tem tanto, culturalmente falando, se a gente for seguir ali o bonde da manada, vamos dizer, o que a maioria faz, não tem tanto esse incentivo pela autonomia, sabe? Eu mudei um pouco o meu olhar quando eu comecei a estudar mais esse assunto, né? E ver os benefícios, o tamanho dos benefícios que existiam de você incentivar uma autonomia, de você permitir que a criança fizesse as coisas sozinhas. E aí também vai depender de perfil. Para algumas crianças, né? Eu mergulhei muito no estudo desse assunto, muito por um dos meus filhos, pelo Felipe. Que na fase ali dos 2 para os 3 aninhos foi muito desafiador, né? É uma fase que a criança já está nessa questão da individuação, né? Ela percebe que ela pode escolher diferente, sabe? Que ela é um ser separado ali, né? De pai e mãe. E para alguns perfis isso é muito mais intenso. Com ele foi elevado à 10ª potência porque a gente estava em pandemia. Então o tempo todo fechado dentro de um apartamento e tal. E ele entrava nos acessos de birra que durava, assim, uns 40 minutos. E ele tinha, sei lá, uns 3, 4 por dia desses, sabe? E aí eu falei, gente, eu tô dando atenção para um filho só, uma atenção negativa ainda, porque tava ali, né, tentando fazer ele parar de gritar, não sei o quê. Eu via sempre a Júlia e o Vini num cantinho, olhando, sabe? E aí que eu mergulhei. E quando eu entendi que ele tinha uma tendência, né, de um temperamento colérico, a criança que tem essa tendência, ela precisa sentir que ela está no controle minimamente, assim, nem que seja da própria vida, sabe? Assim. E quando eu comecei a permitir um pouco mais de autonomia para ele, mudou assim da água para o vinho, sabe? Você não vai deixar a criança determinar, tomar grandes decisões, né? Decidir o que a família vai comer. Ela não tem, é até injusto com ela a gente fazer isso. Mas fornecer pequenas opções, permitir que ele faça a própria mamadeira. Ele era super pequenininho e ele queria fazer a própria mamadeira, tudo. Tirar a tampa, colocar. Se eu tentasse ajudar, só abrir. Não, E quando você permite, dá mais trabalho, demora mais, óbvio. Mas assim, a nossa relação mudou da água pro vinho, sabe? E aí despertou o meu olhar que para criança que não pede por isso também é importante, né? Que ela também vai se desenvolvendo, que ela também... Então isso, hoje eu tenho uma educação mais próxima também do que é aqui, nessa questão, né? De fornecer essa autonomia, de envolver nas tarefas de casa, sabe? Que aí você vai aprendendo, isso tudo é mais do que aprender, do que ensinar a criança a ser colaborativa, né? Ela tá aprendendo a ter responsabilidade
responsabilidade, sabe? A valorizar as coisas. O dia que alguém arruma a cama para ela, ela sabe o valor que aquilo tem, se ela arruma todo dia, né? É diferente se ela nunca arruma, sabe? Sem dúvida. Então, hoje eu tenho mais essa tendência também a educar dessa forma, mas lá onde a gente vive eu acho que não é tão comum mesmo, assim. Culturalmente tem essa coisa da gente fazer mais por eles, mas que também é um ponto, né? Eu acho assim, a vida apressada que a gente tem, que é isso, demora mais. Você permitir que a criança... E se a gente observar, quanto menores eles são, mais eles querem fazer isso. Eles querem te ajudar a lavar uma louça, eles querem te ajudar a lavar um chão, eles querem... E quando eles são pequenininhos, a gente bloqueia. Não, porque eu já vou fazer aqui, porque é mais rápido. Aí quando eles chegam lá nos 9, 10 anos, a gente quer que faça. A gente bloqueou a vida inteira. Aí, entende? Então é meio, né? Então, eu acho que é isso. Culturalmente tem essa diferença mesmo. Mas eu sou mais a favor desse lado, sim, sabe? Da gente desenvolver, da gente permitir, né? Sim, já consegue. Uma criança de 1 ano consegue tomar alguma coisa no copo, se a gente permitir, sabe? Se a gente entender que sim, às vezes ela vai se molhar, mas aí é só você, né, secar, é só você trocar a roupa. Então... Antes da gente ter filhos, eu e a Natália, a gente ia numa festa, alguma coisa, observava algumas crianças, isso muito antes do filho mesmo, né? E a gente via sempre, né, aquelas situações, aquela criança tá fazendo birra, aquela criança é mimada, não sei o quê. E, obviamente, se ter filho a gente julga um pouco, mas eu acho que isso meio que criou umas conversas entre a gente, de falar, olha... O que a gente faz quando a gente tiver filho para isso não acontecer, né? O que a gente precisa fazer como pais para evitar isso? E eu sinto que, na minha personalidade, eu sou um cara muito assim, eu coloco as coisas que eu quero nos meus objetivos e eu tento seguir uma regra, assim, né? Então, às vezes até eu acabo exagerando nisso, mas eu tenho esse receio de criar filhos, assim, com mimados, sabe? Eu tenho esse receio grande de que eles né, que eles cresçam e não saibam fazer as coisas, eles cresçam e tem sempre alguém fazendo para eles e não dão valor para as coisas, sabe? Então, eu sinto até que às vezes eu exagero nessa questão, mas que é importante, sabe? Então, assim, meio que cai um pouco como uma luva para mim saber que aqui é um pouco mais assim, né, que força isso, que vem os benefícios disso, porque eu gosto disso, eu acho que para mim cabe realmente como... Para você criar bons filhos, assim, isso é bom. Isso ajuda mais do que atrapalha, né? Sim. E assim, educar é esse desafio constante mesmo. A gente tem que estar constantemente se observando. Puxa, tô muito aqui. Poxa, vou aliviar ali. Puxa, tá muito solto. Poxa, tô muito... A Janine Nelson, que é a que escreveu, né, toda aquela questão do livro da disciplina positiva, não é a linha que eu sigo cegamente, assim, e tal, mas tem coisas ali que eu acho bacanas, né? Ela fala que o termômetro quando os meus filhos... porque é aquela coisa, né? Entre autoritarismo e permissividade. Autoritarismo é quando você tá muito rígido, muito... Permissividade é quando você permite tudo, que a criança faça tudo. Ela fala, eu percebo, quando eu tô muito mais na linha do autoritarismo, eu não gosto de mim. Quando eu tô muito mais na linha da permissividade, eu não gosto dos meus filhos, sabe? Então é uma coisa... Às vezes, de fato, a gente percebe que a criança tá muito, né? Que ela tá demais, que ela não ouve nada, tal. Você precisa puxar um pouco mais. Vem cá. Às vezes, você fala, cara, eu entro fácil nessa também. A minha tendência é cair mais fácil no autoritarismo, sabe? O risco do autoritarismo é você não ter vínculo, né? Assim... E aí, crescer sem vínculo, ele é muito limitado. Ele dura só na infância. Chegou na adolescência, é o que eu falo, a porta vai se fechando, a criança não te ouve mais. Assim, o domínio que a gente tem... Então, se a gente não constrói um vínculo até lá, é uma fase que é desafiadora também, porque por um mecanismo cerebral, né, a gente acha que os riscos são menores do que eles realmente são, a gente sai fazendo coisas. Então, se não tiver essa base muito bem construída de vínculo, é um desafio. Sem dúvida. Mas é isso, é um eterno se observar e a gente ficar naquele meio, né? Por isso que é tão desafiador. Não tem uma receita de bolo para todo mundo, vai depender muito do perfil da criança e dos pais, sabe? Depende muito disso também. Quando eu tenho uma mãe na minha frente, qual é o perfil daquela mãe? Porque é diferente, às vezes para uma é mais fácil se impor, para outra é um desafio enorme se impor.
expor, né? Sim. E é aquilo, sabe? Aquilo que eu falei das crianças, quando a gente tem um desafio mais parecido com o nosso, a gente tende a achar que é maior, e quando é diferente, né? Serve para nós adultos também, sabe? Quando o outro é muito diferente da gente, a gente tende a achar, pô, por que não faz isso? É tão fácil, entende? Mas aí é aquela questão, o exercício, a gente fala, poxa, para ele é tão difícil fazer isso, como para mim, de repente, é me controlar, não gritar, não querer controlar tudo, sabe? Mas é um desafio mesmo, né? São linhas muito tênues, né? Assim, claro, a criança tem o perfil dela, tem. Mas quando a gente percebe que está muito mais na nossa forma de conduzir, sabe? Assim, e assim, mesmo quando a gente sabe de um monte de coisa que a gente estuda, não é simples, Não é né? simples, não O cai, cognitivo, e isso é legal a gente ter essa consciência também, até para pôr para as crianças. É mais fácil você adquirir o cognitivo, o emocional ele demora muito mais para chegar, sabe? Então, quando a gente tem uma criança já mais crescida, né? Fala, poxa, mas você não sabe isso ainda, tal. Às vezes sabe, né, cognitivamente, mas agir daquela forma é difícil. Eu tava recentemente, até nos dias mais estresse, tal, férias, né? E as crianças começaram a falar, tá bom, férias, vamos dar uma liberada, tá? Eles começaram a acordar e ligar a TV. Rapidamente eu vi que não tava dando certo. Porque aí um desce, quer ver outra coisa, a gente começava o dia brigando, sabe? Falei, não, gente, acabou, não vai ter TV de manhã. TV só naquele horáriozinho, perto da hora de tomar banho e tal. E eu tenho aquele filho que desafia mais, né? Você tem um que entra mais fácil na regra, você tem um... E aí aquele que desafia mais, todo dia acordava e ligava, e testava. E eu, poxa, mas eu já não falei. Poxa, mas não sei o quê. Poxa, a gente brigava. Um dia, eu acordei mais trabalhada na iluminação, né? Que é difícil também. Tem dia que a gente acorda mais inspirado, né? E aí ele ligou a TV e eu fui lá, peguei no colo, abracei, falei, você sabe que você tá fazendo um negócio que é fora do combinado, não sabe? E aí ele me abraçou também e tal, falei, vamos desligar e vamos lá tomar um café? Na hora, ele pegou o controle, desligou e a gente foi tomar café, sabe? Então, por mais que a criança tenha um perfil desafiador, é muito mais... Tá muito mais na gente, né? É a forma de conduzir, sabe? É a forma de falar. É fácil, né? Não é fácil. Muito difícil. Até porque a gente tem trocentas outras demandas, né? Um monte de coisa na cabeça. Sim, é muito fácil a gente se distrair e não observar como a gente está fazendo as coisas, né? Ou não prestar atenção, não parar para conversar com o cônjuge, né? Com a esposa, com o marido e tentar, né? Porque às vezes a gente precisa desse olhar externo, né? Sim, então, assim, eu sinto que, obviamente, a Natália que carrega o piano aqui, eu tô mais, assim, trabalhando fora de casa, então ela fica a maior parte do tempo com as crianças, e muitas vezes eu sinto que, assim, umas coisas que parecem óbvio para mim, mas não é que é óbvio, é que eu tô olhando por fora, né? E eu consigo enxergar e às vezes ela tá muito cansada, e por isso que age daquela forma. Então eu poder, assim, trazer para ela num outro momento de calma, falar, olha, naquela situação aconteceu isso, aquilo, você percebeu tal, e conversar, isso é importante, né? Porque... E principalmente quando tem mais de uma criança. Né? Porque tendo mais de um, você tem o relacionamento seu com aquele, o relacionamento seu com o outro, o relacionamento entre eles, os conflitos, exige muito, muito mesmo, sabe? Assim, sem dúvida. Então, o relacionamento entre eles e o de cada um com a gente é quase que se fosse uma terceira pessoa ali que você precisa gerenciar, sabe? Sim. Então, de fato, né? Tem coisas que parece óbvio, mas para quem tá ali imerso no dia a dia, é de fato cansativo, desafiador, sabe? Exige bastante mesmo. Sem dúvida. Bom, o último tema que eu queria comentar é o seguinte, como que é o atendimento médico lá no Brasil versus aqui nos Estados Unidos. Eu acho que o que chama bastante atenção é a questão dos dentistas aqui, né? O dentista aqui nos Estados Unidos, não sei se você sabe, mas ele é quase como uma linha de produção, sabe? Você tem o dentista que é o dono do consultório e geralmente ele tem vários assistentes. E eles atendem muitas crianças ao mesmo tempo. Então, assim, por exemplo, eu tenho um amigo que é dentista, ortodontista, tem uma que é pediatra, e eles atendem, assim, 80 pacientes por dia. Não tem como o dentista da clínica ver todos eles no detalhe, né? Então, são os assistentes olhando, fazendo a higienização, fazendo o diagnóstico, e ele vem revisar, né? E é uma coisa, assim, que acaba ficando um pouco mais impessoal e tal. Como é que é lá no Brasil, assim, essa questão com os médicos? Obviamente, aí vai ser diferente, né? De casa a casa, se você vai no SUS ou se você vai no
no privado, mas como que é essa questão lá, né, com pediatras, com dentistas, como que funciona mais ou menos? Eu acho que lá você tem um pouco dos dois, assim, sabe? Uhum. Eu cheguei a... Dentista, a gente passou recentemente, eu tava procurando bastante um que atendesse o nosso convênio, não é tão fácil. É muito fácil se você quiser marcar um particular e tal, né? Nessa questão de convênio, a gente acabou indo numa clínica que era mais ou menos assim também. Uma clínica grande, né? E que você tinha essa coisa impessoal que eu não curti tanto, eu não, sabe? Assim, teve um dentista. Sabe quando você não confia muito? Sei. E aí eu fiquei procurando outros. Hoje a gente tá numa dentista que, apesar de atender pelo convênio, tem essa coisa mais particular, assim, né? Que a gente tem até o WhatsApp dela, então a gente se fala, porque as crianças começaram, mesmo pequenininhos, já a usar aquele aparelho, um para corrigir a mordida, outra para abrir um espaço lá entre os dentes. E às vezes quebra uma pecinha, né? Eu mesma, como mãe, tenho que ajustar lá uns negócios, e aí eu não lembrava muito. Então tem esse lado assim mais particular que eu confesso que para mim ajuda muito assim. Pediatra aqui, uma curiosidade, vocês têm contato assim, por exemplo, WhatsApp? Não, não, WhatsApp né? não. Aqui nos Estados Unidos é uma diferença grande nisso, é mais impessoal mesmo, com certeza. Sim. A gente até tinha uma pediatra muito boa lá em Chicago, né? Mas aqui em Tampa não. E nunca você teria o WhatsApp do médico, porque aqui eu sinto que, assim, o médico nos Estados Unidos tem mais qualidade de vida que o médico no Brasil. Sim. Porque no Brasil, dependendo da especialidade, ele tem que sair no meio da noite. Sim. Aqui é impensável isso um pouco, sabe, para os médicos. Eu diria que algumas talvez tenham mais, por exemplo, obstetra, né? Não. Eles não têm isso, você liga para a clínica vai passar para o médico ou não, para meio que respeitar isso Eu acho que deles, está até assim. relacionado um pouco a essa coisa da independência que a gente estava falando, né? Sim. A gente nasce, a gente cresce numa cultura que você cria essa dependência Sem mesmo. dúvida. Pra gente, assim, é maravilhoso você poder falar com o médico a hora que você quer, mas até que ponto isso é saudável, né? É de se questionar mesmo. Aqui é muito assim, se vira um pouco, né? Sim. Tanto que você ir numa clínica no ER, porque a pessoa tá com resfriadinho, alguma coisa, que acaba acontecendo bastante no Brasil, aqui por ser muito caro e por ser a forma como é o sistema, não te incentiva a fazer isso. Realmente se incentiva a aprender a lidar com isso, né, essas coisas mais simples em casa. Então, realmente é um sistema diferente, né? Então, para vocês aí estão pensando em vir para cá, é uma coisa a se pensar, né? É algo diferente. que eu ia sofrer para me adaptar. A Natália sofre bastante, com certeza, né? Muitas vezes, assim, ela é daquelas que acontece uma coisa diferente dos filhos, vai no Google, começa a olhar e começa a ver um monte de coisa louca, ela quer levar no médico, sabe? Então... Não, o Google é uma coisa... Eu tenho essa tendência também, mas eu me policio muito, porque uma coisa que eu aprendi, né, saindo um pouco do tema, mas trabalhando um pouco com essa questão de mídia e tal, é isso, só tem tragédia. Aprendi isso também na gravidez dos meninos, assim, sabe? Eu coloquei no Google gravidez gemelar, quando eu soube que eu tava esperando gêmeos, só veio tragédia. Eu falei, gente, assim, isso me motivou também, de certa forma, a querer compartilhar a minha história, sabe? De falar, gente, você pode engravidar de gêmeos, ser uma gravidez de, né, não só gêmeos, mas uma gravidez de alto risco e dá tudo certo também, sabe? Sim. Então, de fato, o Google é muita tragédia, assim, né? Eu tento dar uma filtrada, conversar com ela, mostrar os outros lados, porque realmente ela vai mais pra esse lado. Mas é difícil mesmo, sem ter também um apoio, um respaldo, né? Com quem falar, tal. Sim, sem dúvida. Estamos chegando no final do vídeo e para fechar, Fê, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já está aqui mais ou menos há uma semana, né? Tem visto aí meus filhos aqui. Como que você vê assim a criação deles aqui nos Estados Unidos? O que você faria se você estivesse se mudando aqui para os Estados Unidos para preparar os seus filhos? Isso aí eu acho que ajuda bastante a galera que está assistindo esse vídeo, né? Muitos deles aí estão pensando em vir para cá com filhos pequenos e querem saber a melhor forma de preparar eles. Como você faria? Eu acho que casa um pouco com aquela questão que a gente falou um pouquinho antes da autonomia, né? Assim, eu já tô mais nessa pegada de criar, fornecendo autonomia, né? Puxando um pouco para eles ajudarem nas tarefas de casa, tal. Então, e até para de fato, ter a responsabilidade de arrumar a mochila, sabe? De fazer, né, o próprio lanche, Então, nesse sentido, talvez não mudaria tanto, sabe? Forma de criar, assim, né?
Acho que teria que ter os cuidados lá com os perfis de cada um, né? Que também a gente falou um pouco disso antes. Acho que dos meus, alguns sentiriam mais, outros talvez um pouco menos, Sim. né? Então, e aí é ficar mais junto daquele que tem um desafio maior, né? Acaba sendo um pouco mais fácil para mim entender o meu filho que teria um maior desafio, porque eu sou desse time também, sabe? Então, mas acho que sim, né? Teria que estar mais perto, teria que estar mais junto. Mas no geral é isso, assim, eu acho que fica mais essa questão para quem percebe que não tem tanto essa coisa, né, de envolver a criança mesmo no dia a dia, permitir que lave uma louça, falar para levar os pratos na pia, né, ajudar a tirar a mesa, colocar a mesa, sabe? E também é interessante, quando a gente permite, a gente vai observando, consegue observar coisas que eles gostam mais de fazer, sabe? A Júlia, por exemplo, se eu pedir para ela estender roupa, ela vai fazer, tipo, bufando até a lua, porque ela detesta. Mas se eu pedir para ela arrumar a mesa pra gente comer, ela vai super feliz, porque ela curte, ela gosta de fazer uma decoração, pôr uma florzinha, arrumar assim, assado. Então, e aí não tem problema, né, na minha visão, a gente permitir que eles façam mais aquilo que eles mais gostam, sabe? Tudo bem, alguém vai ter que estender a roupa e às vezes a gente tem que fazer mesmo sem gostar. Mas tem esse lado também, né? Entendi. Então, na forma do dia a dia, eu acho que não mudaria tanto, porque eu acho que eu tô mais na pegada daqui do que, né, de lá que a gente tava falando. Mas, sem dúvida, exige cuidados, assim, a gente tá muito junto, a gente entender como aquela criança funciona, tal, para poder ajudar, né, da melhor forma. Bacana, legal, legal. Vamos chamar eles para fechar? Vamos. Eles participam Boa. aqui. Fica aqui na minha frente entre eu e a Fê. Pode vir aqui atrás também, se quiser. Vai lá, Vini. Aqui. Não, aqui, filho, do lado de cá. Vini, não vai derrubar, filho. Vamos entrar. Ali, ó, assim você não aparece. Muito bom, aqui ó, todas as crianças aqui que estão aqui com a gente. Vou fechar o vídeo então. Pessoal, segue a Fê, Fernanda Geshimada, gente, lá no Instagram. Segue ela, tá? Ela oferece mentorias. O que mais você oferece, Fê? Hoje basicamente são mentorias. Ou individual, ou grupos bem pequenos. Eu faço alguns Fê faz vídeos também. Não tantos quanto o papai, alguns. Você faz vídeos de como que cuida de criança? Alguns, conversando assim, E eu faço sabe? de brincadeiras, e a gente faz de brincadeiras. Muito bom. Se inscrevam aí no canal, né? Se vocês querem saber mais sobre os Estados Unidos, se inscrevam no canal da Fê também, beleza? Boa. Tchau, gente. Vamos dar tchau. Tchau! Legal. Aê, muito bom. Arrasou.